pra gente aqui no Centro Espírita. E ela me sugeriu, ela falou assim, Misael, por que a gente não pega o livro de Jesus e faz uma sequência do estudo dele? Né? Por que a gente não pega e vai seguindo capítulo por capítulo, que são capítulos curtos, que nem eu comentei com vocês, mas que rendem uma conversa muito bacana. E eu acho que está muito dentro da proposta que a gente se propõe aqui nas segundas-feiras. Porque ele traz alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente pode usar. Então eu aceitei, eu achei que é bacana a proposta. Se vocês acharem que ao longo do caminho estiver um pouco repetitivo, só me falar que a gente muda, mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter assunto até o final do último capítulo. O primeiro capítulo ele fala sobre a travessia pela ponte do alto amor. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Emmanuel fala logo no início, na introdução, que desconstruir é uma necessidade inadiável. Ressignificar conceitos é o caminho de um futuro melhor. Pensar com a alma aberta às novas excursões, nos costumes e nas relações, é um ato corajoso de abrir horizontes, escalar etapas e estabelecer ciclos novos que avançam na direção da regeneração do planeta. Então eu coloquei essa imagem aqui, que é conhecida de todo mundo, da evolução da humanidade. A gente já evoluiu muito, muito em genética, em termos físicos, e em sociedade e até mesmo em comportamento. Mas o que Emmanuel está dizendo aqui logo no início, na introdução do livro, não é nem na introdução do capítulo, é na introdução do livro, é que a gente precisa desconstruir conceitos. É uma necessidade inadiável. Se a gente quiser passar, já passamos disso aqui, né? Mas dessa era que a gente vive hoje, e que a gente sabe que o planeta está passando por esse momento de regeneração, desconstruir conceitos é inadiável. E ressignificar tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente tem hoje como verdades na nossa vida e na sociedade. Isso é. Oi, Bem? Deixa eu fazer só uma partezinha. Claro. Essa questão de desconstruir, né? Crenças, conceitos. Eu estava conversando com minha irmã, ela falou assim, não tem jeito não, eu aprendi assim, mas assim, uma rigidez muito grande. Eu falei, mas não precisa ser para sempre. Não, nada é para sempre. Você pode repensar, isso que eu falei para ela, nada é para sempre. Ah, mas agora não dá para desconstruir mais. E uma coisa que ela fala aqui que eu acho que é fundamental, é isso aqui, ó. É um ato corajoso. Abrir horizontes. E eu acho que todo mundo que está aqui na sala hoje e que continua vindo aqui na casa de Emmanuel, está tendo essa coragem, está tendo essa busca, está tentando olhar por esse ângulo aqui. Porque o que é velho, o que a gente tem como conceito colocado de família, de sociedade e tudo mais, já não nos serve mais. Não cabe mais, essa roupa está justa, a gente tem que trocar. Escalar etapas e estabelecer ciclos novos que avançam em direção à regeneração do planeta. A regeneração só vai acontecer se a gente conseguir acompanhar esse processo, né? Uma coisa está muito interligada à outra. Então é preciso muita coragem. Você não acha? Eu acho assim, que na verdade o que a gente está passando, a desconstrução já está acontecendo. Nós estamos todos sendo empurrados. Eu acho que o desafio que está sendo colocado é no ressignificar. As pessoas estão meio perdidas, assim. Porque já está se percebendo bastante que não dá mais para ser do jeito que é. E aí o que acontece é isso, tem um grupo muito grande que está naquela descrença, então acabou, então está tudo acabando. Então acho que o salto, acho que do ressignificar, né? E essa coisa do sentido, que essas pessoas que estão na descrença, e a gente entra nessa descrença também, volta e meia, não é uma coisa só de alguns. Até a gente que trabalha dentro do centro espírita, que busca, que está tentando entender, que estuda tanto, não só do centro, mas assim, de várias outras vertentes espiritualistas e religiosas, a gente cai numa descrença muitas vezes. E a gente vai ver mais pra frente que isso passa muito na questão do sentido que a gente traz para a vida da gente
e como que a gente encara as coisas. Gente, lembrando que é o seguinte, a gente pega o estudo, tá? Eu pego o estudo do capítulo, eu não sou terapeuta, eu não sou nada, sou uma pessoa curiosa. E aí vai destrinchando um pouquinho para tentar entender melhor e deixar um pouco mais simples a interpretação, tá? Fiquem à vontade para discordar, caso vocês achem que não é por aí, a gente vai conversando e vai construindo juntos. Mas eu entrei muito nessa questão do conceito de família e de evolução, logo depois que eu li essa parte que ela falou. Por quê? Porque muito das coisas que a gente repete e que a gente traz como verdade nas nossas vidas foram coisas que a gente aprendeu no berço familiar. Não tem como dizer que não. Por mais rebelde que você seja, muitas vezes, o seu discurso vai seguir uma linha do que você foi educado. E aí eu falo com toda certeza para vocês pelo seguinte: na segunda-feira passada, com os jovens da mocidade, a gente tratou o assunto de sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? Olha que assunto maduro para tratar com os jovens. Mas a gente falou, vamos encarar, vamos levar para ver o que vem. Metade deles vieram com um discurso formado que você via que era uma coisa que eles escutaram em casa. Os pais comentam muito, é a forma como a família pensa. E quando você provoca um pouquinho para ver se eles trazem um pensamento um pouco mais autêntico, eles se perdem um pouco. E aí ficou o dever de casa para a gente poder voltar hoje e conversar um pouco mais sobre isso. Mas quando eu passei com isso com eles na segunda-feira passada, eu falei, gente, não tem como. A gente reflete ao longo dos anos das nossas vidas padrões que foram colocados da nossa casa. E não é sem querer botar culpados, pai, mãe, ou seja, não existe culpado aqui não. Tá todo mundo querendo aprender e caminhar junto, cada um tá fazendo o melhor que pode naquele momento. Mas olha só que interessante. Antigamente, as famílias elas eram compostas por um núcleo familiar. E qual que era, vamos supor, o objetivo da pessoa? O que a sociedade esperava que a pessoa cumprisse? Nascer, crescer, se desenvolver, casar, ter filhos, manter aquela família e morrer. Era o que se esperava de uma pessoa. Se essa pessoa, por algum motivo, ela não casasse, tinha algum problema. Tô indo lá atrás, tá, gente, na história? Tô voltando lá atrás. Vamos supor que ela casasse, mas não tivesse filhos. Nossa, gravíssimo. E a culpa era sempre da mulher, né? Não vamos esquecer disso, não. O problema de não ter filhos era sempre da mulher. Ok. Evoluímos um pouquinho. Continuamos com nascer, crescer. Só que a gente introduziu aí a necessidade da profissão. Antes de você casar, existia a necessidade de você ter uma profissão para você conseguir casar, ter seus filhos, manter a sua família, depois era morrer. Não se esperava mais nada muito disso, não. Evoluímos mais um pouco, nascemos, crescemos, continuamos com a questão da profissão, muito forte mesmo, que isso definia a pessoa, mas já não existia mais a necessidade tão forte de casar e de ter filhos. Eu até coloco mais ou menos aqui a minha geração. A minha geração, por mais que exista ainda uma cobrança do casamento e dos filhos, mas é mais natural você ver pessoas focadas e decididas em desenvolver uma carreira do que essa preocupação que existia antigamente de você formar uma família. Olha como a gente evoluiu. Mas a gente sempre tem um formato de um núcleo familiar. Porque por mais que você não case e não tenha filhos, você faz parte de um núcleo familiar e você tem responsabilidades dentro daquele núcleo. As suas referências estão ali, né? Mas a gente já vai meio que evoluindo e entendendo que o mundo ele é muito maior do que simplesmente a sua família, a sua casa. E ao meu ver, nós estamos caminhando para isso aqui, ó, que é uma necessidade de interagir, de me conectar com o universo, de entender que a minha família, ela é universal. A minha família, ela está fora dos meus laços consanguíneos.
Eu acredito que a gente tem evoluído muito rapidamente para isso. Acredito que nós vamos evoluir muito mais. Eu não estou dizendo com isso, gente, que isso aqui vai deixar de existir. Família, casar, ter filho, não é isso. Mas são as necessidades e a nossa ideia de família. A nossa ideia de responsabilidade com as pessoas que eu preciso interagir. Ficou claro? Nesse momento aqui, a gente precisa se conhecer. A gente precisa se aceitar. A gente precisa se amar para conseguir dar conta desse universo inteiro que está ao redor da gente e que a gente interage, interfere e recebe de volta também tudo isso que a gente joga. Na interação, eu entendo a minha relação com o universo e, consequentemente, com as pessoas fora do meu círculo familiar. Eu reconheço a minha existência como algo além das fronteiras da família e compreendo a minha participação e importância no mundo. Eu passo a coexistir e as coisas começam a fazer mais sentido. O que tem de gente sofrendo de depressão profunda, o que tem de pessoas cometendo suicídio, e que, se você consegue ter um diálogo um pouco mais sereno com eles, para tentar entender o que se passa um pouco na cabeça, o que você vai extrair de principal é a falta de sentido nas coisas. Para que trabalhar? Para que casar? Para que constituir família? Tá faltando sentido, gente. Porque a gente começou a entrar nesse processo de precisar ressignificar as nossas bases de vida, que até então a gente só tinha como base familiar. A base é muito maior. Tá ficando claro? Beleza. Querem falar alguma coisa? Até quando eu coloquei essa imagem aqui, ó, eu acho que ela representa muito como eu acredito que quando a gente consegue perceber essa nossa interação com o universo, são as energias todas do cosmos fazendo parte de nós. Eu até iria além, mas eu não achei uma imagem que mostrasse isso que eu estava querendo mostrar. Mas eu não vejo mais nem essa forma aqui, ó, humana. Eu vejo energia envolvendo tudo. Entendeu? Jesus, em Mateus, capítulo 22, de versículo 37 ao 40, ele fala o seguinte: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Lá atrás, quando Jesus passou pela terra, ele virou e falou isso aqui. Ele deu os dois principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Gente, é tudo. Não é um pouquinho só não, é tudo. É no pensamento, é na alma, é tudo. Para você amar alguém desse jeito, você precisa conhecer. E mais do que conhecer, você precisa entender qual é a proposta que ele está colocando. Justo, não é? Senão você não dá conta de amar. E aí depois ele fala, ainda fala assim: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Eu me amo. Uma ótima pergunta. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? E como que é me amar? E que amor é esse que ele está falando? Quando a gente vai voltar aqui. Relações luminosas. Teve um que eu ia colocar o título assim, tapa na cara. Eu falei, não vou fazer isso, não. Tapa na cara. Eu falei, não, isso aqui é demais. Mas eu acho que não é esse aqui.
A gente vai voltar nessa passagem de Jesus, tá, gente? Mas a gente vai entrar aqui porque vai usar como base ela. Dentro das relações luminosas, Emmanuel fala que o amor é a ponte que pode permitir um trânsito harmonioso desde a inteligência até os sentimentos. Esse elo é a proposta da mensagem de Jesus. Ele inaugurou um novo ciclo para a Terra. No Evangelho encontramos reflexões sobre a convivência e seus desafios, os relacionamentos de forma geral. E são 3 os desafios apresentados para os relacionamentos. O amor a Deus e a sua obra, vivido de coração, alma e entendimento. O amor ao próximo e o amor a si mesmo. Então, lá naquela passagem de Jesus que a gente acabou de ver, que está no Evangelho, ele traz 3 reflexões que vão nortear toda essa nossa conversa durante a noite. E são essas 3 reflexões aqui. O amor a Deus, sobre todas as coisas, vivido e sentido, e que traz o verdadeiro sentido para a vida. Jesus não trouxe a orientação, ele não trouxe os exemplos vividos, falados, exemplificados de toda a proposta de Deus. Isso é o que dá sentido na vida da gente. É sobre essas bases que eu consigo caminhar no meu dia a dia e entender essa questão do orgulho, do ferir alguém, do egoísmo, da necessidade de evolução, dos laços consanguíneos, parentescos. Tudo isso está no Evangelho. E tudo isso me traz a base para o entendimento maior, para eu realmente compreender a proposta de Jesus e de Deus. Isso, gente, vou voltar a falar, seja qual for a orientação espiritual ou religiosa que a pessoa tenha. Porque você concorda comigo que quando você vai no budismo, quando você vai para outras linhas, no final das contas, quando você pega a essência do ensinamento, não é a mesma coisa? Se eu te ferir, eu estou me ferindo. Existe uma correlação entre essas 2 almas, essas 2 vidas. Eu tenho uma responsabilidade, eu com você, você comigo. No final das contas é mais ou menos isso. O amor ao próximo, o amor a si mesmo. Agora, amor é a palavra que a gente mais vai falar na noite de hoje. Porque é a ponte. É o caminho. E que traz, tira daqui, coloca aqui. E o alto amor, a gente vai ver mais pra frente aqui, é a ponte que liga o que eu já sei com o que eu preciso fazer. Mas a gente já vai chegar lá. Alto amor. Conquanto esses 3 pilares, aqueles 3 que a gente falou, tá? O amor a si mesmo, o amor ao próximo e o entendimento da proposta de Deus. Conquanto esses 3 pilares do amor guardem íntima relação entre si, nossos cursos, esses cursos, gente, são os cursos oferecidos no Hospital Esperança, no plano astral, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes aqui dentro da casa, em vários livros também, de Pai João de Angola, de Hermance Dufour. Esse livro, Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, ele foi baseado nesses cursos que são dados no Hospital Esperança. Esses cursos, eles são oferecidos tanto para quem já desencarnou e está lá no processo, né, de melhoramento, de crescimento, quanto para encarnado. Então a gente está aqui, está tendo essa palestra hoje. De noite a gente vai para casa, vai deitar para dormir bonitinho. A espiritualidade pega a gente e leva para esse curso para a gente dar continuidade. Como assim, introdução, e lá a gente vai ter um curso mais avançado à noite, né? Então esses cursos que ela menciona aqui, todos os ensinamentos do livro, eles são dados nesses cursos, no Hospital Esperança. Então eles priorizam a importância do desenvolvimento da amorosidade a si próprio como iniciativa fundamental e mais urgente, para que o amor ao próximo e a Deus não se transforme nos desvios já conhecidos
na esfera das sociedades humanas. Aqui que eu ia colocar um tapa na cara. Aí eu falei, não vou colocar, vai ser demais. Mas, gente, eles fazem esses cursos, sabe por quê? Para que a gente, que todo esse conhecimento não se transforme nos desvios já conhecidos na esfera das sociedades humanas. Ou seja, a gente vem repetindo o erro há muito tempo. Porque a gente não está entendendo o padrão de comportamento que a gente repete. E eu vou além. A gente não está entendendo o padrão de comportamento que a gente repassa para os filhos. A gente não entende. E é difícil de entender. Você não acha que a gente tem que viver também uma revisão do conceito de amor? Tudo. A gente não sabe amar. Porque a gente não sabe se amar. E aí a gente confunde o amor. Sim. Porque quando eu falo em amar e em cuidar de alguém, eu falo de proteger de tal forma que eu limito, inclusive, a forma de pensar da pessoa. E tudo que ele pensa diferente de mim, tá errado. E amar não é igual a gostar. Não. Outra coisa. O auto-amor, então lembrar do título, né? O auto-amor é capaz de criar uma vida mais leve e preenchedora de paz. É fonte geradora de saúde e de bem-estar. Na sua ausência, na ausência do auto-amor, o amor a Deus pode ser apenas uma relação de interesse na qual dizemos amá-lo somente para aplacar dramas da nossa consciência. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu li isso aqui, eu levei 2 tapas na cara, não foi um, foram 2. Um de cada lado. Porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas às vezes que eu falo no nome de Deus, nas vezes que eu comento alguma coisa, ou que eu faço uma prece e peço a Deus isso aqui, isso aqui, que Deus é esse que eu estou conversando? Que Deus é esse que eu estou trazendo para perto de mim? Quando eu falo nele, eu entendo quem é ele? Eu sei do que eu estou falando? Ou eu só estou repetindo? Porque eu cresci ouvindo falar no cara. Diz que o cara manda em tudo, ele construiu tudo. Na ausência do auto-amor, o amor a Deus pode ser apenas uma relação de interesse na qual dizemos amá-lo somente para aplacar dramas da nossa consciência. Eu cresci ouvindo que eu preciso amar a Deus. Não vou nem entrar na questão do temer a Deus, que daí bagunça tudo. Eu cresci ouvindo que eu preciso amar a Deus. Deus acima de todas as coisas. Deus... Será que eu só não repito um comportamento automático? Será que eu só não recorro a ele por automatismo? E quando ele me fala isso, quando ela me expõe isso, o que ela está me dizendo? Que se eu faço isso, eu estou vivendo na ausência do auto-amor. Por quê, gente? Porque quando Jesus me disse lá atrás que eu devia amar a Deus, era de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento. Se eu entendo que Deus é uma energia superior, cósmica, poderosa a ponto de transformar, criar e conduzir. E Jesus, numa das passagens, também falou que eu trago Deus dentro de mim, que eu também sou Deus. Eu entendo que esse Deus não está externo, ele está aqui dentro. Se ele está aqui dentro, ele faz parte de mim. Então, para eu amar esse Deus, entender esse Deus e seguir esse Deus,
eu preciso me amar, me entender, me aceitar. Então, quando falta o auto-amor, falta Deus. Que eu tenho Deus dentro de mim. Eu faço parte dessa energia da vida, da criação. E se ele falta dentro de mim, está faltando a parte principal. É a essência da vida. E por aí já começa a gente a perder um pouquinho do nosso auto-amor. Tá? Ok? Fez sentido? Vocês estão quietinhos, estão assustados? Eu fiquei. Não vou mentir pra vocês não. Eu fiquei. Porque aqui eu precisei parar e falar assim, não, vou levar um tempo para eu ressignificar, para eu desconstruir e colocar coisa nova dentro de mim. Porque eu nunca parei para pensar no auto-amor dessa forma. A gente pensa no auto-amor nos cuidados que a gente tem com a gente. Tanto é que quando você põe auto-amor na internet e procura imagens, tem gente se abraçando, tem gente se beijando, tem gente se olhando no espelho e se vendo lindo. Então a gente confunde um pouco isso com imagem, com elevação de autoestima. E não é só isso. Existe uma coisa mais profunda aí por dentro. Ela é mais intensa, ela é mais voraz do que só isso. E é o que vai começar a trazer pra gente o sentido da vida. Porque bonito eu posso estar me achando hoje, amanhã tá me achando um caco, concorda? Eu posso passar um batonzão vermelho hoje, colocar um brinco lindo, um colar lindo da Benedita, sair arrasando pela rua, e amanhã nada disso faz mais sentido pra mim. Então é muito mais profundo. Só que daí ela continua e fala assim, e na ausência desse auto-amor, o amor ao próximo pode ser apenas... Aí ele sai de Deus, tá, gente? Lembra lá que tem as duas partes? Amor a Deus e amor ao próximo como a si mesmo. Então a Deus a gente já tratou aqui. Quer dizer, tratou não, a gente introduziu, né? E aí depois ela vem e fala assim, na ausência desse auto-amor, o amor ao próximo pode ser apenas uma expressão compulsiva do nosso egoísmo. Era o que a gente estava falando antes. Em querer moldar a vida alheia às nossas necessidades e caprichos. Quando me falta esse significado interior, quando as coisas deixam de fazer sentido, eu me apego ao que está o externo. O externo é a vida do próximo. Qual que é o próximo? O mais próximo possível. Aí a gente entra na família de novo, lembra? Meu filho, mãe. Só que quando a gente começa a entender, que nem eu mostrei lá na frente, aqueles padrões de família que a gente foi seguindo e que agora a gente está numa coisa mais universal, eu começo a entender, inclusive, que essas pessoas que fazem parte da minha família consanguínea são pessoas igualmente universais. E se elas são universais, que controle eu tenho sobre a vida, sentimento e comportamento delas? São seres universais. É fácil? Não é fácil. Mas é o auto-amor. Quanto tempo vocês estão ouvindo falar em reforma íntima? Quanto tempo vocês estão ouvindo falar em auto-amor e em autoconhecimento? Quantas vezes isso fez sentido? Quase nunca, gente. Porque a gente fala e corre atrás, a gente fala e corre atrás, a gente fala e corre atrás. Mas aí vem irmãs, esmiuça, isso tudo pra gente. Que é pra ficar um pouco mais fácil. Fica mais difícil. Mas é inicialmente que fica mais difícil. Porque a partir do momento que eu entro com a coragem, com a cara e com a coragem, de ressignificar e desconstruir tudo aquilo que eu acho que é verdade, e aí a gente entra na questão do ego.
O ego é tudo aquilo que a gente imagina e criou na nossa mente, mas nada disso é real. Mas quando a gente tem coragem de olhar para tudo isso e falar assim, tem mais aí atrás, tem mais aí atrás, eu preciso ir além, eu preciso ir além, eu preciso ir além, e escarafunchando com coragem mesmo, com leveza, com aceitação, colocando, como diz os pretos velhos, a boniteza nas coisas. A gente vai conseguindo entender e achar o sentido. Alguma coisa aqui? Não? Não desencarna agora não, tá, gente? Fica aí mais um pouco. Eu tenho. Fala. O primeiro tapa. Esse aqui? É muito aquele negócio da gente parar de tirar, quando a gente coloca na oração e clama, você pega essa responsabilidade e põe pra alguém, né? Joga pra alguém lá, pelo amor de Deus, vamos lá. Resolve. E se coloca num lugar de vítima. É exatamente fazer o contrário. Assumir, tipo, não há vítima e precisa olhar o que está acontecendo, né? Porque eu acho que você falou de vítima e eu lembrei da imagem do filho. O que o filho faz com o pai quando tá com problema? Ele se coloca no assim, de vítima, resolve pra mim. E é isso que a gente tem feito com Deus. Só que quando a gente joga Deus pro universo e a gente também se coloca parte desse universo, você entende que você comunga dessa energia e você tem a mesma força, a mesma competência e capacidade que essa energia que vibra dentro de nós. Na verdade, somos nós. Eu acho que aí entra a questão de auto-amor tá ligado à fé. Se você não tem auto-amor, como é que você vai ter fé mesmo? Aquela fé verdadeira. E aí, a gente precisa também ressignificar a fé. E você transcende o seu eu, né? O auto-amor. Você transcende o seu eu. Porque ele é contrário ao orgulho, ao egoísmo. E aí, como é que você vai ter esse auto-amor se você ainda é egoísta, se você ainda é orgulhoso? Ainda é puro, Aí, aproveitando isso que você falou, a gente está falando que o auto-amor é a ponte, não é? Não é esse o tema da palestra? Que o auto-amor é a ponte? Então, olha que imagem bonita que eu achei e que eu vi assim, eu imaginei que representava bem. O auto-amor é o caminho, a ponte para a autotransformação. Primeiro eu me conheço. Eu entendo as minhas limitações. Eu sei quem eu sou. Sei quais são as minhas tendências. Começo a entender tudo aquilo que eu trouxe como conceito de vida, independente de ser certo ou errado. Mas é quem eu sou. Quando eu entendo tudo isso, eu faço esse raio-x de mim. E eu consigo me ver no mundo, nas relações. E eu consigo inclusive me ver, gente, e aí é que dói. Porque você se vê sendo injusto, você se vê errando, você se vê sendo egoísta. E você se vê nessa situação em vários núcleos. E repete. E repete. E você vai seguir repetindo, porque não basta você entender e saber que você está assim. Você vai continuar repetindo. E a irmã se falou naquela mensagem a questão da honestidade, né?